Shalom de Jesus, irmãos. Mateus capítulo 6, o nosso Salvador, dirigindo-se aos seus discípulos, aos seus talmidins, ele propõe aos irmãos uma oração. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre isso. É importante lembrar e saber que os judeus sempre tiveram uma variedade grande de orações para cada situação. Toda vez que o judeu vai tomar um copo de água, vai comer alguma coisa, ele agradece ao Criador por produzir o pão da terra. Então, existe oração para a apresentação de uma criança, para o bar mitzvah e assim por diante. E Jesus propõe uma outra oração. Bem, o que Jesus estava dizendo, e nós vamos ficar exatamente nisso, era que aquelas orações todas repetitivas, enfadonhas, e que, embora tenha um contexto de verdade, não é? Embora não sejam falsas, elas são meras frases repetitivas que as crianças aprendem e decoram e ficam repetindo aquilo para o resto da vida. E o Salvador, Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava trazendo a revelação não da Torá no sentido de continuar a prática, a observância rabínica, não é? Ou talmúdica, mas para, de fato, compreender, através da luz que Jesus trouxe, a própria Torá, o porquê dela, porque o Altíssimo a deu a Israel e qual é o alvo. Então, nós precisamos compreender que o Todo-Poderoso ele quer que nós participemos e entendamos os seus projetos, porque senão a coisa fica muito sem graça, muito sem propósito. Por exemplo, Deus cria o homem e o homem depois se arrepende e vai para o céu e acabou, não é? E vai viver eternamente no céu. Isso não faz sentido. Para um Senhor Deus maravilhoso, poderoso, glorioso, que cria. Não faz sentido isso. Era como se ele deixasse de criar ou deixasse de produzir. Então, o Todo-Poderoso quer que eu e você venhamos entender os seus propósitos, não é? Propósito eterno. Não só para o dia de hoje, não só para a minha vida, para a sua vida, mas para toda a criação, não é? Vamos ver um pouquinho antes e vejamos então o que ele tem a ensinar. Ele está dizendo o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quer dizer, a motivação que leva você a fazer alguma coisa deve ser para a glória de Deus e não para aparecer diante dos homens. Veja que o tema continua, ele vai falar de atitudes que os judeus aqueles dias praticavam e que não tinham significado diante de Deus. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, olha o que ele está dizendo, é tudo verdade, não é? Que já receberam o seu galardão. Sim, tocaram trombeta, as pessoas falam, olha, grande pessoa, grande personagem. Verso 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Claro que isso é uma figura de linguagem, não é? Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse princípio do reino de Deus está na oração, está na comunhão. Vou dar um exemplo. Jesus não mandou ninguém subir em monte, ao contrário.
Quando a mulher samaritana perguntou a respeito de orar no monte, ele falou: nem neste monte, nem em Jerusalém, nem monte algum. Mas você entre no seu quarto, feche a porta, não é? E teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui ele diz que recompensará publicamente. Em outras palavras, a tua atitude, quando é feita para Deus e para a glória dele, resulta em bênçãos físicas, bênçãos materiais, bênçãos que promovem a pessoa que assim o faz. Nós chamamos isso de lei da semeadura. Essa lei é verdade. Quem está ensinando aqui é Jesus. Eu sei que algumas pessoas pegam essa lei para usarem em benefício próprio, para dizer o seguinte: olha, você me deu seu dinheiro para você prosperar. Bem, eu não vou entrar no mérito dessas coisas, embora elas sejam verdades, o alvo nosso aqui hoje não é esse. Muito bem. E ele vai continuar no verso 5, dizendo assim: e quando orares, olha, vejam só, ele está dizendo a mesma coisa, tanto faz você orar, como você dar uma esmola, você estender a mão a uma pessoa. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Então ele já está de saída dizendo que aquela coisa toda de repetição de orações é coisa de hipócritas, não é? Eu ouvi um testemunho de um judeu. Ele é um cientista, está no YouTube, e ele faz parte de um grupo muito importante de cientistas. Ele é um homem muito culto, ensina em várias faculdades e tal. E ele fala que o judaísmo que ele praticou era um judaísmo que não mudava, ele não sentia, não via, não percebia nada, era só ritualístico. Na verdade, a grande maioria, puxa vida, a grande maioria dos judeus darão esse testemunho se forem honestos. Eles praticam, têm temor de Hashem, amam a Hashem, mas não tem nenhum tipo de contato. Um ou outro lá, raramente, de acordo com a intenção verdadeira do coração, conseguem ter. Caso contrário, é um ritualismo hipócrita. Então Jesus está dizendo isso. E é por isso que os judeus, naqueles dias, ficavam tão chateados. Porque imagine você. Então, digamos que tem lá um rabino, um homem culto, muito respeitado, e que todo judeu cuida dele, abraça e tem palavras gentis para ele. De repente chega uma pessoa e diz que esse rabino é hipócrita, não é? Claro que você vai ficar zangado. As pessoas que estão mantendo relacionamento, não é, social, religioso com este homem, ficará magoado, porque, puxa, você está magoando a pessoa que nós queremos bem, não é? Que nós queremos que se sinta amado. E Jesus fez isso, mas ele não fez isso porque ele não amava os hipócritas, ou melhor, os fariseus. Ele não fez isso porque ele tinha alguma coisa contra o judeu, ao contrário, ele queria mostrar para o judeu, como até hoje é assim, que eles precisavam urgentemente perceber que o que Hashem busca é um relacionamento pessoal, de coração, e não uma repetição dogmática, não ritualismo. Bem, palavras de Hashem: não fique zangada comigo, não fique zangado comigo. Ouça, o Todo-Poderoso, o Eterno de Israel, falou assim: eu não aguento mais os vossos sacrifícios, estou cansado deles, não é? E veja então, eles continuavam sacrificando, mas aquilo não subia à memória do Todo-Poderoso. Então o que ele diz assim? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Entenda, irmão, ainda hoje é assim, tinha um pregador aqui no Brasil, ele já morreu, que ele dizia que ele orava muito e que jejuava 3 vezes por semana, mas ele era gordão assim, mais gordo que eu. E eu dizia: como é que uma pessoa que jejua 3 vezes por semana é gordo desse jeito? Alguma coisa não conferia. E ele dizia que ele orava todas as madrugadas inteiras, e logo de manhã ele estava no rádio, não é? E ele fazia aquilo e ele ia para o rádio. E no rádio ele ficava, irmão,
meia hora, não é? Naquela cadeia de rádio, orando, 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 orando. E a pergunta é, com que intenção, qual era o objetivo, por que ele fazia aquilo? Então, irmão, Jesus falou falou que isso não deveria ser feito. Mas nós, como verdadeiros hipócritas, continuamos contra a orientação de Jesus e vamos fazer isso. Você já percebeu que nessas gravações que eu faço, eu nunca orei? Eu nunca orei por você, nem nada. Eu digo como você deve alcançar as coisas. Eu digo que se você estiver numa situação muito difícil, como você alcançar a palavra de Deus no seu coração, lendo-a, despertando a fé ou gerando fé, e assim você adquirir a tua bênção. Por que eu não oro? Quando todo mundo ora, bem, todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu não oro porque o meu Salvador falou para que eu não fizesse isso. Não oreis em público, não é? É coisa de fariseu. Então, agora ele vai propor a ideia de uma oração, não é? De uma estrutura de oração, que não é aquelas repetições que os judeus faziam. Porém, para vergonha nossa, virou uma repetição. Então você vê os irmãos orando Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É errado? Não. Mas não é isso que ele está dizendo. Olha o que ele fala. Mas quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, isso é assunto encerrado. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. Então veja, está dizendo que Deus vê o que está em oculto. E diz, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Olha que interessante, o fato de eu entrar no meu quarto e fechar a porta e me dirigir ao Todo-Poderoso, a Bíblia já me garante aqui uma bênção específica, uma recompensa sobre isso. Não é? Bem, na continuidade, e orando não useis de vãs repetições. O que é uma vã repetição? Bem, vamos pensar um pouquinho assim. Eu estava vendo outro dia um sacerdote rezar, eles chamam rezar. E ele dizia que eram, se não me engano, 10 mistérios. Então ele dizia assim, primeiro mistério, Deus tem misericórdia. Isso não é mistério. Não é? Deus tem misericórdia e está revelado. Segundo mistério, dizia ele, Deus tem misericórdia. Terceiro mistério, Deus tem... E ele falou 10 vezes a mesma coisa, pois é exatamente isso que Jesus está dizendo. Não use essa repetição, essa religiosidade sem luz, sem revelação de Deus. Eu não preciso falar para minha mulher assim, você sabe bem que eu te amo? Ela vai responder, ah, que legal, também te amo. Não é assim que acontece? Agora imagina o seguinte, ele diz assim, bem, você sabe que eu te amo? Ela assim, ah, eu também te amo. Aí eu repito, bem, você sabe que eu te amo? Ela falou, sim, claro, eu também te amo. Bem, você sabe que eu te amo? Ela vai perguntar, você está com algum problema? Tem alguma coisa errada? Não faz sentido ficar repetindo as mesmas coisas, não é? Vou dar um outro exemplo. A esposa chega para o marido e fala assim, você quer jantar? E o marido fala assim, não. Aí a esposa fala, segundo mistério, você quer jantar? E o marido fala assim, já falei que não. Terceiro mistério, amor, você quer jantar? Mas eu não falei para você, diz o marido, que eu não quero. Esse é o quarto mistério. Então, veja, tudo que eles vão fazer repete 10 vezes. E não é só a religião de Roma que faz isso. O irmão dizia assim, não, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Falso. O poder pertence a Deus. Você poderá desfrutar
do poder de Deus na pessoa gloriosa do Espírito Santo. Você não receberá poder como um super-homem, um herói, um super-herói, nada disso. E esse poder que tanto falam, eles não sabem nem para que serve, nem o que é. Então eles imaginam, poder deve ser para eu me dar bem, para eu tocar numa pessoa e ela ser curada e tal. Não é preciso poder para isso. Basta crer. Basta crer, disse Jesus. Agora, para você andar a vida cristã, você vai ter que ter fé. E fé não vem por oração, vem por ouvir a palavra de Deus. Então, subsequentemente, ao ouvir a palavra de Deus, não só fé você terá, mas este chamado poder se manifestará. Por quê? Porque a fé gerará, a fé andará, não é, naquilo que chamamos de poder. Mas voltando, diz assim, não useis de vãs repetições como os gentios. Ora, os judeus não faziam isso. Agora, ele está falando dos gentios. Então, veja que ele está reprovando a religiosidade, os nossos dogmas, não só dos judeus, mas dos judeus, dos gentios, de todos. Eles estão falando assim, olha, é chegado a vós o reino de Deus. Eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim trazer a luz e a verdade. Eu quero que vocês compreendam o que o Todo-Poderoso está fazendo. E continua. Os gentios que repetem, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmão, vamos orar pelo menos 3 horas por madrugada. Irmão, isso é de um farisaísmo. Eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho assunto com Deus para mais de 5 minutos. Falando do assunto, entenda. Se eu tiver que pedir coisas hoje, não, eu não vou... 3 minutos para mim é suficiente, porque eu sou direto. É isso, assim, ponto. Em nome de Jesus, amém. Agora, então você é contra ficar... Não. Ao contrário, agora eu posso ficar a noite inteira em comunhão com Deus, em contemplação. A Bíblia diz que eu devo pensar nas coisas que são do alto, das coisas que são de cima. Eu posso passar a noite adorando a Deus por sua obra maravilhosa, que é o Shabat, né? E eu posso dedicar minha gratidão, minha atenção, o meu próprio deslumbramento, não é, pela magnificência dele e pela sua arte, por sua genialidade, se é que essa palavra pode ser usada para ele, de tão tremendamente glorioso que ele é. Então eu posso ficar, por exemplo, 3 horas aqui e pensando o quão grande é o nosso Deus, não é? Quão grande é. Mas eu não preciso necessariamente ficar, ó Senhor, agora Jesus, aleluia, ó Pai. Então a gente vai, para preencher um pouquinho os espaços, a gente sapeca ali uns aleluia, sapeca ali uns glória a Deus, e nada de errado. Mas esses aleluias, esses glória a Deus, não procedem da consciência de um coração desejoso de agradá-lo. Então é melhor você orar menos e orar de todo o coração, não é? O profeta já disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Continuando. Não vos assemelheis a eles, Jesus dizendo aos seus discípulos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Então eu não preciso nem me preocupar de necessidade, porque segundo o texto, ele já sabe da minha necessidade. E é ele que é o meu provedor, ele é o nosso Yahweh Jireh, Jeová Jireh, ele é o nosso provedor. Portanto, vós orareis assim. Então ele vai orar, não é? E o que nós, por não entendermos, pegamos aquilo que Jesus falou e fizemos a mesma coisa que os demais. Começamos a repetir. Então ele diz assim, portanto orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vou ficar só até aqui, Pai nosso que estás no céu. Isso já era uma bomba enorme na cabeça dos judeus, porque chamar o Todo-Poderoso de Pai, Hashem de Pai, era mesmo uma bomba. Mas Jesus estava dizendo o seguinte, ele é o nosso Pai.
é pai de todos aqueles que crerem nele. Houve um homem muito rico, muito rico. Ele tinha um conglomerado de firmas, de empresas, um homem muito bem estabelecido, um homem bem sucedido. E ele tinha um filho. E esse homem gostava muito de aeromodelismo. Eu me lembro quando eu era garoto, lá na década de 60, perto da minha casa tinha uma loja de aeromodelismo na rua Afonso Braz, na Vila Nova Conceição. E eu passava e ficava olhando aquela mercadoria tão linda. E esse senhor, muito rico, tinha um avião. Na frente da casa desse cidadão, uma pista para o seu avião pousar e decolar. Na parte de trás, entradas subterrâneas para a garagem para 10, 12 carros. Na parte da garagem, posterior ao fundo, campos com animais, cavalos, gado. Era muito rico. E esse senhor, então, ele tinha um hobby, ele gostava de aeromodelismo, e ele, então, comprava os modelos dos aviões para construir. Mas ele tinha um jato para 16 pessoas particular na porta de casa. E ele chamava o filho dele para participar com ele. Um dia o filhinho dele perguntou assim: pai, o senhor não tem dinheiro para comprar avião? Ele falou: não entendi, filho. Como? Papai tem avião. Aí na frente tem o nosso avião. Ele falou: não, papai, um avião desse pronto. Aí o papai dele falou assim: sim, filho, o papai tem dinheiro para comprar quantos aviões desse ele quiser. Só que eu não quero comprar pronto, eu quero construir junto com você. Eu quero que você participe comigo. Mas o filho não gostava muito daquilo. Ah, isso é uma bobagem. Ah, eu não gosto disso. E o pai procurava mostrar ao filho a beleza que era aquilo. A madeira, os cortes, as medidas exatas, não é, em escala, os tipos de avião, a sua história particular, desde os primórdios da aviação até os aviões mais modernos. E ele comprava um modelo novo e chamava o filho, e ao mesmo tempo que eles iam construindo, o pai ia passando a história. Olha, esse avião é da Primeira Guerra. A Primeira Guerra se deu por isso, isso. E depois esse avião é da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, a continuidade da Primeira, mal resolvida por causa da Alemanha. E ela se deu assim, e esse avião foi assim. E tinha aquele outro modelo que o papai fez a semana passada, que era da Inglaterra, e tinha um americano, e tinha um japonês. E o pai tinha um lugar muito grande com todos os modelos, não é? E assim ele ia ensinando ao filho a história. Mas o filho não curtia muito aquilo. Ah, que coisa chata, meu. Mas o pai queria mostrar a ele como era importante. Um dia o filho pensou assim: eu vou lá no meio do mato, vou pegar uma árvore, vou cortar e eu vou fazer um avião desse para o meu pai. Meu pai compra essas coisas aí, e eu vou mostrar para meu pai que eu sou melhor do que ele, que eu sou mais inteligente, que eu sei mais. E ele começou com a ideia. E ele então chamou um colega dele para fazer junto com ele. E o colega falou assim: olha, isso não vai dar certo. Ele falou: por que não? Que avião você vai querer produzir? Qual o modelo? Qual é a história? Aí ele ficou pensando, ah, tem um da Segunda Guerra Mundial, assim. Então tá bom, vamos fazer esse avião. E como é que você vai adquirir as medidas? Porque você não quer pegar nada do teu pai, você não quer usar nada dele. Então você vai ter que arrumar um avião original para tirar as medidas. E para tirar as medidas de um avião desse vai demorar anos, porque é muito detalhe. E aí o filho percebeu que não tinha condição de fazê-lo. O que eu quero dizer com essa história é que Deus tem um plano para a tua vida, para a minha vida,
tem um plano para toda a raça humana e para toda a criação. E o plano dele, o desejo dele, no plano dele, é que eu e você participemos, que nós estejamos junto com ele na construção disso tudo. Então ele nos chama meigamente, ele é esse homem milionário que vai deixar tudo para o filho, tudo será do filho, mas ele está preparando o filho para saber, para conhecer a história, para saber o valor das coisas. Então ele usa aquela metodologia. Deus a mesma coisa, ele é esse Deus maravilhoso, misericordioso e bom, e ele sabe quão tolo nós somos por criarmos religião e chamarmos até os nossos líderes de sábios e coisas desse tipo, quando os sábios que nós consideramos sábios não têm comunhão íntima com Deus nada. Eles podem blefar, podem esconder, mas eles não têm também, não é? Porque Deus não priva ninguém da comunhão dele. Deus quer que todos nós tenhamos comunhão. Então, nos parece chato, não é? Como aquele menino que não gostava do aeromodelismo, lhe parecia chato, assim também para nós nos parece chato as coisas do Pai Celestial. Mas Jesus começa aqui com o texto dizendo, Pai nosso que estás no céu. Não é? Então, eu queria dizer o seguinte, claro que a oração do Pai Nosso é só um modelo, não é para você repeti-la, é para você entender o que quer dizer. Pai Nosso, você dirige primeiro ao Pai, santifica o nome dele, pede que o reino dele venha. Então, com as suas próprias palavras, ele está dando tópicos importantes pelos quais você pode ter comunhão com Deus. Muito bem. O Todo-Poderoso Deus quer que você saiba, quer que eu saiba qual é a obra que ele está fazendo, mas ele tem que me preparar, ele tem que te preparar. Deixa eu explicar uma coisa a você. Eu sou de uma geração que foi praticamente obrigada a gostar de Bob Dylan. Foi obrigado a gostar de outros. E, honestamente, Bob Dylan não canta nada. Ele canta mal demais, demais, demais. Ele não toca violão coisa nenhuma, nem gaita. Ele sabe 3 notinhas e foi. Mas tem um certo encantamento, isso tem uma explicação. E, ao mesmo tempo que nos dias de Bob Dylan também tinha um Tom Jones que cantava muito. Eu poderia dizer de Frank Sinatra, como é que chamava aquele menino que cantava Unforgettable, Nat King Cole, meu Deus, cada voz maravilhosa, não é? Artistas extraordinários como foi Sam Dame Jr., Jerry Lewis, e pessoas com arte, com talento, mas curiosamente a gente foi ensinado a gostar de Bob Dylan por causa de James Dean, da rebelião. É a mesma coisa que esse menino fez ao não gostar do aeromodelismo, porque os meninos da escola gostavam mais, talvez, de ficar conversando lá no pátio, contando mentira um para o outro. E a mesma coisa aconteceu. Eu não estou dizendo que eu não reconheço a fama do Bob Dylan, mesmo porque quem sou eu perto do Bob Dylan, não é? Mas, quando eu digo do ponto de vista artístico, do ponto de vista musical, pergunte qualquer professor de música, ele vai dizer a mesma coisa, não é? Bob Dylan não passaria num concurso de calouro aqui no Brasil, em nenhum deles, não é? Ele seria buzinado pelo Chacrinha, pelo Bolinha, pelo Flávio Cavalcante, e ainda tem hoje, pelo Ratinho hoje, não é? Então, mas as pessoas amam Bob Dylan. Ah, Bob Dylan é demais, porque nós fomos ensinados assim. Eu quero dizer o seguinte, existe alguma coisa que quer impedir que você conheça aquele que te chama com meiguice, aquele que quer te passar e te ensinar o que ele está fazendo, mas você rejeita, como esse menino cujo pai ia deixar tudo para ele. O pai estava formando esse menino, mas o menino não compreendia. Assim somos nós com Deus. A gente pensa que sabe muita coisa, nós pensamos que somos muito espertos, nós pensamos que somos inteligentes,
a gente fica até meio admirado com a articulação do pensamento que a gente produz. Olha, puxa vida, olha, eu sou uma pessoa bastante razoável, por isso eu sou assim, assim, assim. Sem perceber que, de fato, nós somos, sem exceção, produto do meio. Nós todos somos. Por que hoje as pessoas brigam o tempo todo, direita e esquerda? Porque é o que tem aí. Na época do feudalismo não tinha esse tipo de briga, era outra briga. Na época da monarquia era outra briga. E assim por diante. Então, nos nossos dias, o que é ser inteligente? É ser um socialista? Ou ser um capitalista? Ou ser um conservador? Não, ser inteligente é você dar ouvido ao que o Todo-Poderoso está fazendo, está dizendo para a gente. Agora, o pai sabia que não adiantava sentar com aquele menino e dar uma aula de filosofia para ele, um sermão, não funciona. O pai dava pequenas lições simples, objetivas para levá-lo, não é, à maturidade. Mas nós pensamos que pensamos e resistimos a Deus, resistimos os propósitos dele. Bem, os propósitos dele será realizado ou serão realizados, você não tenha dúvida. Este pai rico, ele morreu, ele era homem e morreu, mas o Pai Celestial, que Jesus começa aqui no texto, Pai Nosso que estás no céu, ele é imortal, ele é eterno. Ele existe por si mesmo. Então, os seus projetos jamais, diz o Jó, os seus planos jamais serão frustrados. Se você for inteligente, se você pelo menos parar e falar assim, eu vou ver isso de perto, e se dirigir a ele, ele vai te revelar coisas maravilhosas. Ele falou assim, que ele nos revelaria se nós pedíssemos coisas grandes e firmes que nós não conhecíamos, disse ele ao profeta Jeremias. Meu irmão, Jesus não quer a tua religião. O Pai Celestial não quer nossa estrutura religiosa. Ele não quer nossas catedrais, ele não quer nada disso. Ele quer o teu coração, ele quer o meu coração, ele quer comunhão com a gente. Ele nos criou para participarmos, não é? E conjuntamente edificarmos o reino dele. Mas nós, como tolos, trabalhamos ao contrário. Ao ponto de dizer, não, ele não existe, isso é coisa de tolo, isso é coisa de gente que não tem cultura e assim por diante. Só que ele é Deus e os projetos dele se cumprirão, como estão se cumprindo em nossos dias. Então, o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer sobre isso? Você vai simplesmente virar as costas? Tá bom, é o seu direito, mas você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Aquele moço jornalista da rede de televisão, Boechat, ele dizia em alto bom tom, eu sou ateu, eu não creio em Deus. E ele se levantou contra um pregador que dizia, eu creio em Deus. E ele ofendeu, falou palavrões para aquele pregador. Aquele pregador continua vivo, vai morrer também. Mas o Boechat já morreu, não é? Já morreu. E o Boechat, ele tinha uma postura mais para a esquerda e ele já morreu. Você já pensou onde está Boechat? Imagine a possibilidade de que céu e inferno sejam reais. Onde estaria Boechat? E você? Você acha que você vai se safar do fato de que há um Deus no céu a quem daremos conta? Ou você pensa que você vai impressioná-lo com a sua academia ou com o seu conhecimento filosófico? Ninguém impressiona Deus. Deus é Deus. Minha orientação a você como ser humano, meu semelhante, é que você humildemente se dirija a Ele. Um dos homens mais cultos que já existiram, Saul, conhecemos como Paulo, o apóstolo. Ele falava 5 idiomas, ele era um homem
da alta sociedade, era um homem da política de Israel. E ele chega a uma altura e fala assim: eu compreendi e acabei reputando tudo que eu consegui, tudo que eu tinha como um grande monte de lixo, porque não resolveu nada da minha vida, com o intuito único de alcançar a glória de Deus. Bem, eu não sei se você também tem o que Paulo teve. Eu não tenho. Mas uma coisa eu tenho, junto com Paulo: temor a Deus e vontade de conhecê-lo cada vez mais. Se você deseja, dirige-se a Ele, em nome de Jesus. Peça para que Ele entre no seu coração. Peça para que Ele se revele a você. Peça para que Ele lhe dê um novo nascimento. Peça ao Espírito Santo para Ele. E você verá a poderosa transformação da tua vida. Eu ouvi essa semana, estava ouvindo a semana, o testemunho daquele, como é que chama, manos, do menino do Raimundos, Rodolfo, não, Rodolfo Abrantes, né? Eu acho que É. E eu falei, glória a Deus, eis aí um menino que tem um testemunho de Deus. Por quê? Ele tinha, jovenzinho, ele já tinha tudo que um jovem queria: fama, poder, dinheiro, liberdade, mas ele estava pirando, com tanta maluqueira, com tanta droga, com tanta libertinagem. E ele encontrou Jesus numa reunião de oração de mulheres. Ele teve um encontro real com Cristo e a vida dele foi profundamente transformada. De tal maneira que dezenas de anos, eu não sei, 20 e poucos anos já se passaram, e o Rodolfo, né? Rodolfo Abrantes continua aos pés de Jesus. Que Deus abençoe esse rapaz grandemente. Não é? Essa foi uma experiência minha também, que fui liberto das drogas e que também do mundo artístico. E Jesus mudou minha história e muda a sua também. Eu posso garantir. A minha já faz 44 anos já e eu não arredo o pé. Eu amo Jesus e vou até o fim da minha existência pregando esse santo evangelho. Se você tiver alguma dúvida, dirige-se a Jesus, pergunte a Ele diretamente. Que Deus abençoe você, que ilumine seu coração, que ilumine sua mente, lhe dê lugar de arrependimento e de convicção de pecado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.